Fala galerinha, tudo bem com vocês? Galera, na aula de hoje nós vamos continuar o estudo da radioatividade, tá bom? Na aula passada então nós tratamos a radioatividade natural e agora a gente vai estudar a radioatividade artificial, tá? Quando eu falo de radioatividade artificial, eu trago junto um conceito que é o conceito de transmutação artificial. O que é uma transmutação artificial? É toda reação não natural, tá? Ela não acontece naturalmente, de transformação de átomos de um elemento em outro elemento. Quero que você lembre que os casos que nós estudamos antes, tá? Os casos de radioatividade natural, eu tenho um isótopo que é radioativo e, a fim de ficar estável, ele começa a emitir partículas de radiação até se tornar estável. Aqui não. Aqui a ideia não é um processo espontâneo de decaimento. Não, eu tenho um determinado isótopo que, por algum mecanismo artificial, tá? Por algum mecanismo artificial, esse isótopo começa a emitir partículas de radiação e se transforma em outro elemento, tá bom? Como é que é feito isso normalmente? Aqui na radioatividade artificial, normalmente a gente tem um átomo de um elemento X, tá? Ou um núcleo de um elemento X. Esse núcleo ele vai ser bombardeado com uma partícula, tá? Esse núcleo vai ser bombardeado com uma partícula. E quando esse núcleo é bombardeado com essa partícula, esse núcleo começa a emitir partículas ou radiação, como por exemplo, ó, a partícula alfa, e ele se transforma em outro elemento. Note que antes da seta aqui, ó, eu tenho uma partícula. Sempre que uma determinada partícula aparece antes da seta, significa que essa partícula está bombardeando o meu núcleo, tá bom? Ela está bombardeando, acontece um bombardeamento do núcleo por essa partícula. Então o núcleo X está sendo bombardeado por essa partícula, e quando isso acontece, ele emite, por exemplo, nessa questão aqui, nesse exemplo que eu estou dando, uma partícula alfa, e se transforma em um núcleo do elemento Y. Note, então, que a reação de transmutação artificial vai precisar desse bombardeamento, tá? Essa partícula que está sendo bombardeada, essa partícula que está sendo usada para bombardear o núcleo, ela é chamada de projétil, tá bom? Projétil. E o núcleo é o nosso alvo, ok? Então, esses projéteis são as partículas que bombardeiam o núcleo, ok? Partículas, os projéteis são então partículas que bombardeiam o núcleo. Essas partículas que bombardeiam o núcleo pode ser de diversos tipos. Pode ser, por exemplo, uma partícula alfa, uma partícula beta, um próton, um nêutron, um pósitron, um deuteron. Pode ser diversas partículas. Mas de todas elas, eu quero destacar aqui, ó, o nêutron, tá? Por que o nêutron é o mais interessante, tá? Eu quero destacar aqui o nêutron nesse momento. Por que o nêutron é o mais interessante? Porque o nêutron é uma partícula sem carga elétrica. Como ela não tem carga elétrica, na hora que você direciona ela em direção ao núcleo, ela não vai sofrer desvio. Ela vai ir diretamente para o alvo que você direcionou, tudo bem? Por que ela não vai sofrer desvio? Porque ela não vai sofrer a ação dos campos elétricos, ou da interação elétrica das partículas que já estão nesse núcleo, tudo bem? Outra característica importante aqui é que esses projéteis, eles não vão para o núcleo devagarzinho, eles são sempre acelerados, tá? E eles são acelerados em aceleradores de partículas, ok? Esses projéteis, então, vão ser acelerados em aceleradores de partículas, tá? E esses aceleradores de partículas, então, tendo os projéteis acelerados lá dentro, vão permitir que núcleos sejam bombardeados, ok? De novo, repito aqui a importância do nêutron, tá? O nêutron é o mais interessante, que mais apresenta vantagens, tá? Na hora de bombardear esses alvos, porque eles não têm carga elétrica, ok? Então ele vai seguir o trajeto dele direitinho, sem sofrer desvios. Beleza.
Essas partículas, então, sendo aceleradas então, no acelerador de partículas, quais são esses aceleradores de partículas que são mais usados? Bom, a gente tem diversos tipos, tá? Eu só vou aqui citar eles para vocês. O gerador de Van de Graaff é um deles, tá? O acelerador linear é outro acelerador de partículas também. E temos também o ciclotron, tá? Aqui eu só estou citando os tipos de aceleradores de partículas, tá? Que normalmente essas partículas são aceleradas. E mais uma característica, eu só queria lembrar a você aqui que se você não conhece, a gente tem o maior acelerador de partículas do mundo, tá? Que está funcionando até então, que já foi construído, que é o LHC, tá? O LHC, ele fica na periferia de Genebra, na Suíça, tá? Ele é o maior acelerador de partículas do mundo, tá? Até então. Tem outros países nessa busca de conquistar o título de ter o maior acelerador do mundo, mas até então é o LHC que está na Suíça, até um tempo, né? É o LHC que está na Suíça. Esse LHC, ele fica subterrâneo, tá? Ele é uma circunferência de aproximadamente 26 quilômetros, tá? E 7 metros de diâmetro, tá? 26 quilômetros de circunferência, perdão, e 7 quilômetros de diâmetro. E lá dentro, as partículas podem atingir temperaturas da ordem de menos 270 graus Celsius. Se você lembra lá do conceito de escala absoluta ou escala de Kelvin, tá? A escala de Kelvin diz que o 0 Kelvin é onde o grau de agitação é nulo. Esse 0 Kelvin ele é muito ideal, a gente não consegue obter ele no mundo real, mas nesse acelerador de partículas a gente consegue chegar a aproximadamente 2 Kelvin, tá? Que é um valor muito próximo do 0 Kelvin. Então a gente consegue minimizar os efeitos de outras energias ou de outras perturbações na matéria para conseguir acelerar essas partículas do jeito que a gente precisa, beleza? Então vamos lá estudar aqui agora então, conhecer algumas reações de transmutação artificial que aconteceram que são importantes aqui para a história, tá? Bom, a primeira delas aqui, ó, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando um núcleo de nitrogênio, tá? Tá faltando um número aqui, gente, é 714, tá? 714. Estou mostrando um núcleo de nitrogênio e esse núcleo de nitrogênio está sendo bombardeado com partículas alfa. Só quero lembrar que as partículas alfa, ó, é 2 embaixo e 4 em cima, tá? E quando esse núcleo de nitrogênio é bombardeado com partículas alfa, quem que fez isso pela primeira vez, na verdade? Bom, quem fez isso pela primeira vez foi Rutherford. Rutherford fez isso em 1919. Foi a primeira transmutação artificial. O que ele fez? Ele bombardeou um núcleo de nitrogênio com partículas alfa, tá? E isso produziu na sequência um átomo de flúor, tá bom? Ele produziu um núcleo de flúor, tá? De flúor 18. Flúor tem número atômico 9. Aí, se você observar bem, eu coloquei esse sinalzinho de menor antes e de maior. Esse sinalzinho aqui, ó, indica que esse isótopo do flúor é um isótopo instável, tá? E aí, quando esse isótopo do flúor, que é um isótopo instável, ele começa a sofrer decaimento, o que Rutherford percebeu que acontecia? Ele percebeu então que era formado átomos de oxigênio 17, tá? Núcleos de oxigênio 17, perdão, e um próton. Então a primeira transmutação artificial foi a transmutação de produzir a partir do nitrogênio um flúor, que é instável, tá? E na sequência esse flúor se transformou em oxigênio 17. Então qual que é a consequência disso? Rutherford conseguiu obter o oxigênio 17 por um caminho artificial, tá? Que foi o bombardeamento do núcleo de um nitrogênio, tá bom? E esse bombardeamento foi feito com partículas alfa. Bom, um segundo caso aqui que eu quero comentar com você, uma conquista importante aqui para a história da radioatividade artificial, tá? Que entra aqui, eu acho que é importante destacar para você, é a questão da descoberta do nêutron, tá? Chadwick, tá? Ou James Chadwick, em 1932, ele estava lá bombardeando núcleos de berílio, tá? Com partícula alfa. Quando ele bombardeava núcleos de berílio com partículas alfa, o que acontecia? Ele percebeu, ó, que esse núcleo de berílio se transformava em um núcleo de carbono 12,
tá? E na sequência uma outra partícula era produzida. Presta bem atenção aqui para mim, ó. Vamos aplicar as leis de Soddy. Você vai ver que antes da seta, a soma dá 6 das cargas e a soma das massas dá 13, tá? Lembrando lá das leis de Soddy, você sabe que então, você sabe já te ensinei, que a massa e a carga têm que serem conservadas. Quer dizer que depois da seta, a soma tem que dar 13 também, tá? Que número que a gente soma com 12 para dar 13? A gente soma o número 1. Na parte de baixo, ó, a soma dá 6 do lado esquerdo. Se a soma dá 6 do lado esquerdo, do lado direito também tem que dar 6. Ora, se eu já tenho 6, que número que eu somo com 6 para dar 6? 0. Quando o Chadwick fez isso, ele percebeu então que essa partícula X aqui formada era um nêutron, tá? Então a descoberta do nêutron, tá? Preste bem atenção nisso, foi feita quando o Chadwick bombardeava placas de berílio com essas partículas alfa. Ele percebeu que essa partícula produzida, que era o nêutron, não sofria a ação de campo elétrico, tá? Mas ela tinha uma massa aproximada de um próton, beleza? Então ele conseguiu descobrir o nêutron, que é a partícula que Rutherford não conseguiu explicar a sua existência, né? Na verdade, Rutherford admitia que tinha lá no núcleo do átomo partículas que atenuavam ou diminuíam a repulsão entre os prótons, mas ele não conseguiu demonstrar essa existência. Quem fez isso foi Chadwick nessa equação aqui, tá? Com esse bombardeamento aí, tá bom? Bom, uma próxima transmutação artificial que eu quero te mostrar aqui, é o bombardeamento de uma placa de alumínio, tá? Ó, eu tenho uma placa de alumínio aqui com partículas alfa, tá? Essa placa de alumínio, quando foi bombardeada com partículas alfa pelo casal Curie, tá? Eu vou escrever aqui o nome, Jean Joliot Curie, e a mulher dele, Irene Joliot Curie. Bom, Irene, ela era filha de Marie Curie. A família Curie era uma família de cientistas, tá? E pesquisadores. E aí, o que eles fizeram aí? Jean Joliot Curie, ou seja, o casal Joliot Curie, né? Jean junto com sua esposa, Irene. O que eles fizeram? Eles pegaram uma placa de alumínio, tá? Uma placa de alumínio e bombardearam ela com partículas alfa. Quando eles bombardearam essa placa de alumínio com partículas alfa, olha o que aconteceu. Vamos lá de novo, tá? Vamos só pintar aqui de amarelo e de verde, só para relembrar o conceito das leis de Soddy. Eu acho que isso é importante para você, beleza? E aí depois da seta, gente, ó, o que ele percebeu que foi produzido? Ele vai produzir nessa reação o primeiro isótopo radioativo artificial, tá? Quando o casal Joliot Curie bombardeou uma placa de alumínio com partículas alfa, eles produziram o primeiro isótopo radioativo artificial, que foi o fósforo 30, tá? O fósforo 30 foi o primeiro isótopo radioativo artificial, tá? O fósforo 30, o fósforo tem número atômico 15, né? Então, se você observar, como a soma das massas do lado esquerdo dá 31, tá? E você já tem um fósforo 30 do lado direito, ainda falta somar 1, ok? E da parte de baixo, a soma das cargas dá 15. Se você já tem 15 do lado esquerdo e tem 15 do lado direito, você tem que somar 0 com 15 para continuar dando 15. Então, nesse bombardeamento dessas placas de alumínio, produziu-se, então, isótopos radioativos artificiais do fósforo 30 e, além disso, um nêutron, tá bom? E aí, o que os cientistas perceberam? Ó, preste bem atenção. Esse isótopo do fósforo radioativo, que é o fósforo 30, mesmo quando parava de bombardear essas placas de alumínio com partículas alfa, esse isótopo continuava produzindo efeitos, tá? Efeitos radioativos, como, por exemplo, a fosforescência. E aí a galera falou assim, mas gente, eu já parei de fazer a reação aqui nuclear. Por que esse trem tá brilhando ainda? Por que está produzindo fosforescência ainda do mesmo jeito? E aí, quando foram estudar, perceberam que esse isótopo radioativo, que é o isótopo do fósforo 30, tá? Eu vou colocar ele aqui na equação de baixo. Esse isótopo radioativo.
perceberam que esse isótopo radioativo do fósforo 30, ele continuava emitindo partículas, tá bom? O fósforo 30, que era um isótopo radioativo, ou seja, ele tinha um núcleo instável, ele se desintegrava. E quando ele se desintegrava, ele emitia, se transformava em um átomo, em um núcleo de silício, tá? Silício 30. E aí, se você somar aí para mim, você vai ver que do lado esquerdo, a soma das massas, tá? A soma das massas dá 30. Então, do lado direito tem que dar 30 também. O número que você soma com 30 é 0, tá? E na parte de baixo, se você somar as cargas, do lado esquerdo dá 15. Do lado direito tá dando 14. Que número você soma com 14 para dar 15? Você tem que somar o número 1, tá? Quem é que tem número 1 ou mais 1 embaixo e 0 em cima? Isso, quem é que tem essa identidade dessa partícula? É a partícula beta positiva. Essa partícula beta positiva nós já conhecemos como pósitron, tá? O pósitron, então, foi descoberto quando o cientista estava estudando a emissão radioativa do fósforo 30, tá bom? A descoberta dele também foi em 1932, tá? A descoberta dele também foi em 1932, tá? E foi um gatilho lá provocado pelo casal Joliet-Curie, tá? E um outro cientista que estudou essa emissão do pósitron mais detalhadamente, chamado de Carl David, tá? Carl David Anderson, ok? Esse outro cientista, então, foi o que descobriu de forma clara a existência do pósitron, tá bom? Quando ele estudava as emissões do fósforo 30, que é um fósforo artificial. Então, essa primeira aula aqui é uma introdução da radioatividade artificial e a gente vai continuar o nosso estudo nos próximos vídeos.